Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou ex-residente, né, do Hospital de Base. Eu fui da turma de 1999, 2000, e que para mim essa aula de hoje tem um sentido emocional muito grande, né, porque a gente cria vínculos realmente muito fortes, tanto com o local como com as pessoas, né? Então, hoje eu estou aqui em Maceió. O meu hospital aí de referência é o Hospital Universitário, professor Alberto Antunes, da Universidade Federal de Alagoas, e que é um serviço que não faz parte de emergência, né? Nosso HU, assim como o Hospital Universitário daí, o HUB, ele é um hospital terciário que não faz, eu acho que o HUB ainda não faz ainda urgência, né? Mas nós não temos o serviço de urgência, né? E fica na Bela Maceió. Eu sei que o Léo vai opinar aí que João Pessoa é mais bonita, a Regina vai tentar puxar a sardinha para Natal, mas os trabalhos, os ensaios clínicos randomizados apontam para Maceió como a portadora da orla mais bonita do Brasil, conhecida como Caribe brasileiro. Marquinhos conhece muito bem. Então é isso, pessoal. Eu estou pronto aqui para quando vocês autorizarem começar a nossa aula. Pode começar, Ricardo. À vontade, cara. Então vamos lá. Bom, pessoal, então conflito de interesse nenhum, ou melhor, tem uma grande paixão, né, pelo hospital de base. Então é o seguinte, o tema, pessoal, ele é muito mais complexo do que toda a fisiopatologia da lesão pode nos explicar, né? Todos nós conhecemos muito bem a fisiopatologia venosa, arterial, infecciosa. Lembramos pouco dos fatores inflamatórios, metabólicos e nutricionais e praticamente esquecemos dos fatores psicossociais, né, que tanto interferem no surgimento, assim como na cicatrização das feridas. Na verdade, temos tratado muito mal ainda essas lesões e, pior ainda, os portadores das lesões. Não é raro, né? Sabemos que é muito comum os profissionais se esquivarem do paciente, chegam até a demonstrar o descrédito, né, no resultado do tratamento, e que isso termina contaminando o próprio paciente, né? E leva a uma baixa adesão ao tratamento proposto. Então é o seguinte, é uma situação, as úlceras de membros inferiores é uma situação que impacta praticamente em todos os aspectos da vida diária do indivíduo, né? O sono, como estávamos falando há pouco tempo, falando agora, é totalmente prejudicada, a mobilidade, a capacidade de trabalho ficam restritas, as finanças pessoais são afetadas negativamente, as atividades sociais, né, são comprometidas, tanto pela própria limitação da lesão, assim como a imagem, né, corporal, a autoimagem corporal do indivíduo fica prejudicada. Isso sem falar nos altos custos, né, para os sistemas de saúde. Enfim, leva a uma qualidade de vida terrível. Em relação à epidemiologia, 1% da população adulta tem algum tipo de úlcera de perna. Quando você considera uma população da faixa etária mais avançada, essa prevalência chega a 5%. A predominância sempre é de causa vasculogênica, né? Venosa, sendo a grande maioria, podendo chegar até 90% dos casos. Arterial isolada não é comum, né? Mas a gente encontra trabalhos mostrando 10 a 20% dos casos. E temos essas outras causas, como a neuropática, por exemplo.
Quanto aos tipos, né, precisamos, antes de tratar o paciente, reconhecer o paciente como portador de uma úlcera mista, precisamos conhecer as outras possibilidades, as outras causas, né, as outras etiologias. Então, temos aqui as causas traumáticas, metabólicas, hematológicas, onde podemos destacar a anemia falciforme, principalmente no nosso meio, né? A gente vê locais, estados como a Bahia, chega a ter uma prevalência de quase 30% dos portadores de úlcera de perna. Temos as neoplásicas, infecciosas, neuropáticas, induzidas por drogas e, finalmente, a vasculogênica. Esse trabalho aqui, alemão, com 1.000 pacientes, ele confirmou isso que eu falei anteriormente, né, com a predominância das úlceras venosas, mistas e arteriais. E o interessante desse trabalho é que ele destacou a presença, a alta presença de comorbidades associadas. E isso serve para ligar o alerta para a possibilidade do paciente ser portador de uma úlcera mista, né? Vemos uma alta prevalência de fatores de risco para a aterosclerose. E quando você vai pegando trabalhos com um N maior de pacientes, você começa a perceber a possibilidade de outras causas de úlceras de pele, né? Mas sempre com a predominância das úlceras vasculogênicas. Então, quanto ao tempo, poderíamos chamar de aguda ou crônica, né? Sendo essa última quando ela tem uma duração maior que 6 semanas. E como o foco principal dessa aula são os residentes, temos que dar pelo menos uma pincelada sobre as causas menos comuns de úlcera de perna, que servirão de alerta para o diagnóstico diferencial das úlceras mistas, né? Então, temos aquelas induzidas por drogas, né? A úlcera causada pela hidroxiureia, que é um medicamento citostático, usado muito em distúrbios mieloproliferativos, né? É uma complicação rara, dolorosa, geralmente localizada nos maléolos e que muitas vezes ela pode não se desenvolver imediatamente o início do uso da droga, né? Pode haver um intervalo, às vezes, de 2 a 15 anos entre o início do tratamento e a primeira ulceração. Então, normalmente são muito resistentes à terapêutica e muitas vezes leva à necessidade de interrupção do tratamento. Úlcera hipertensiva de Martorell, né? Sabemos que a hipertensão é um fator de risco já bastante conhecido para a oclusão aterosclerótica, mas ela pode ocasionar lesões em pequenas artérias e arteríolas, com espessamento intimal importante, né? Levando ao aumento da resistência vascular, hipóxia e consequente ulceração. E, além disso, medicamentos antihipertensivos, como os beta-bloqueadores, podem interferir na cicatrização das feridas, né, devido à vasoconstricção causada pelos mesmos. Então, geralmente localizam-se acima da região do tornozelo, são extremamente dolorosas. Normalmente o paciente tem pulsos distais normais, né? O diagnóstico é feito pelo exame histopatológico, né? Vemos aqui um espessamento intimal importante, né, com hipertrofia. E o tratamento consiste, além do tratamento da lesão em si, da ferida em si, em reduzir a hipertensão, né, e dando preferência aos bloqueadores de canais de cálcio, né, pela sua conhecida capacidade de vasodilatação. Em casos mais refratários, você pode recorrer à simpatectomia. A vasculopatia livedoide é um distúrbio da microcirculação cutânea, né, que resulta em ulcerações dolorosas também, região maleolar, né, e que, embora a causa ainda não esteja totalmente esclarecida, foi percebido o envolvimento de mecanismos protrombóticos, né, procoagulantes, né, com trombose de pequenos vasos, e que normalmente apresenta-se clinicamente com essa tríade de livedo reticular, né, atrofia branca
Isso aí chama bastante atenção para esse diagnóstico. Então, devido ao caráter trombótico dessa doença, as heparinas, né, de baixo peso molecular, se mostram bastante úteis, né? Com a entrada dos DOACs, começou a surgir alguns trabalhos, né? Esse aqui foi um estudo clínico, um ensaio clínico randomizado, que mostrou a eficácia da rivaroxabana no tratamento dessa doença. Já a calcifilaxia, né, que é um distúrbio raro, que se apresenta úlceras necróticas de formato bizarros, né, extremamente dolorosa, afetando principalmente as extremidades inferiores, mas também pode acometer abdômen e nádegas. A tríade histopatológica manifesta-se com a calcificação de vênulas, arteríolas e pequenas artérias cutâneas, né? Percebe-se também a oclusão trombótica de vasos e a ulceração geralmente é profunda. Existe uma forte associação com doença renal, em estágio terminal, e a presença dos íons cálcio e fosfato geralmente estão elevados. Temos também a necrobiose lipoídica, que deve ser lembrada, né? Que é uma doença granulomatosa, de etiologia incerta, com as lesões afetando geralmente a região anterior da perna, tá? Locais incomuns, como o couro cabeludo, região genital também podem ser afetadas, tá? E embora saibas que a condição está na metade dos casos relacionados ao diabetes, ela pode também estar associada a doenças da tireoide. Então, o controle metabólico é fundamental. E em relação a drogas sistêmicas, tem os ésteres do ácido fumárico, a pentoxifilina, antiagregante plaquetários e os antimaláricos, né? Em casos mais refratários, pode-se recorrer aos imunobiológicos. A vasculite, que temos uma referência aqui na plateia, né? Dr. Alexandre Bezerra, não preciso falar muito. Constitui um grupo bastante heterogêneo, né, de desordens, mas que na manifestação cutânea percebe-se úlceras também extremamente dolorosas, necróticas e com a borda violácea bem característica. A terapia sistêmica de primeira linha é feita com os corticoides, né, mas os imunossupressores e imunobiológicos, nos casos principalmente aqueles com repercussão sistêmica e mais resistentes, podem ser usados. O pioderma ganglionoso, né, que é um distúrbio neutrofílico raro, de origem certa, mas com associação relevante com doença inflamatória intestinal, síndrome metabólica, neoplasias e artrite reumatoide. Pode ser causado também por drogas, né? Além da ulceração, da forma ulcerativa, ele pode apresentar também lesões vegetativas, bolhosas, né? A gente vê um descolamento aqui da epiderme, chama bastante atenção. Pode ser usado esse score de Paracelsus para facilitar o diagnóstico. E os corticoides, que são aprovados para o tratamento, é apenas prednisona e prednisolona. E existem trabalhos em andamento com o uso de imunossupressores e imunobiológicos. Então, pessoal, entrando mais na nossa área, não podemos esquecer das úlceras linfáticas. São raras, né, puramente linfáticas, mas podem acontecer. Alteração do sistema linfático leva a um edema rico em proteínas, estase de leucócito, com consequente proliferação tecidual exagerada, o que leva ao processo inflamatório crônico e possibilidade de ulceração. Mas, normalmente, os pacientes portadores de linfedema que aparecem ulceração, normalmente eles têm doença venosa crônica associada, né? Vemos aqui na imagem a imagem em favo de mel, bastante característica do linfedema, né? Tratada aqui com sucesso, a escleroterapia com espuma. Então, pessoal, sabemos de regra geral que as úlceras mistas é quando nós temos um componente arterial e venoso associado. Mas esse cidadão aqui, Treina, ele e colaboradores, ele trouxe um conceito didático, né? Ele fala o seguinte: nesse estudo que ele fez, ele conceituou da seguinte forma: o paciente ele teria, portador da úlcera, ele teria que ter uma insuficiência venosa crônica superficial e ou profunda,
refluxo ou obstrução ao duplex. No plano arterial, uma estenose de influxo maior que 50%, um ITB de 0,9 ou pulsos pedais ausentes. Aí a gente caracterizaria o paciente como portador de uma úlcera mista. Mas temos que conhecer detalhadamente cada uma delas, né, para depois entendê-la quando houver a combinação, né, da ulceração venosa com componente arterial. Então, repito, estamos falando para residentes, não posso deixar passar a etiopatogenia das úlceras venosas. Então, o aumento da pressão venosa, a hipertensão venosa secundária ao refluxo ou obstrução, levam a um X-estresse, com liberação de selectina, óxido nítrico e destruição do glicocálice, tão falado atualmente aí na COVID. Com isso, leva ao aumento da migração de leucócitos, né, com aumento da adesividade leucocitária, liberação de fatores de necrose tumoral, produção das proteinases e culminando com a destruição do colágeno, elastina, laminina, fibronectina e proteoglicanos. Então, normalmente seguimos o guidelines do American Venous Forum quando nos propomos a tratar as úlceras venosas, tá? E qual seria o conceito de uma úlcera venosa pura? O guideline ele sugere que seria qualquer úlcera, né, com qualquer lesão, abertura de pele, perna ou pé, em pacientes sofrendo de hipertensão venosa crônica. A clínica, geralmente, quando você começa a colher a história do paciente, ele tem todos aqueles conhecidos fatores de risco para doença venosa crônica. Normalmente, a úlcera se localiza no maléolo medial, né? Plana, geralmente, a lesão normalmente é sudativa. A dor, que geralmente é subestimada nesses pacientes, ela tem características normalmente latejantes, mas que melhoram com a elevação do membro. E o paciente vai apresentar no membro sinais de doença venosa crônica, hiperpigmentação, dermatoesclerose, edema, tudo aquilo que a gente já conhece muito bem. Então, precisamos também dos exames de imagem, né, para terminar o estudo desses pacientes. O duplex é o exame padrão ouro na avaliação desses membros. A pletismografia, você pode usar ela de forma seletiva, né? Às vezes tem aqueles pacientes que você estuda e não tem uma hemodinâmica que sugira realmente, que seja compatível com aquela ulceração, você pode recorrer à pletismografia para estudar melhor a função da bomba ejetora. E exames de imagem, como a tomografia, ressonância magnética, ultrassom intravascular, normalmente você solicita quando você está suspeitando de lesões no território proximal. Lembrando que pacientes refratários ao tratamento, você corrigiu a hemodinâmica do membro e o paciente continua resistente, com aquela úlcera persistente, lembrar sempre desse território. Infelizmente, a maioria das tromboses proximais ainda não são tratadas de forma intervencionista, né? Apesar dos guidelines apontarem para isso. Então, existem muitos pacientes com sequela de oclusão no território proximal. Avaliação arterial, mesmo os colegas que se propõem a fazer só a parte de flebologia, tem que ter o seu Doppler de ondas contínuas para medir o ITB e a pressão nos membros do paciente. Vocês vão ver mais na frente por quê. E, por fim, o paciente é classificado na classificação CEAP, né? Lembrando que houve a mudança agora em 2020, né? Na classificação clínica foi introduzida a corona flebitásica, né? O C. A recorrência, né, foi incluída no C2 e no C6, quando o paciente apresenta recorrência. Outro ponto interessante foi na etiologia secundária, né, que colocou a causa extravenosa e a intravenosa.
O A, ele trocou as numerações pelas abreviações e a patofisiologia não houve mudança. Então, pessoal, normalmente, às vezes, não é tão incomum os pacientes nos perguntarem: doutor, essa úlcera, eu posso morrer dessa úlcera? Essa doença venosa crônica, ela mata? E muitas vezes, né, colegas respondem que não. Ele vai morrer com aquela doença, mas não morrer dela. Nós temos esse estudo aqui, bem recente, agora de 2020, um estudo com 4.600 pacientes realizado em Taiwan, apesar que ele foi retrospectivo, mas foi de coorte. Ele percebeu o seguinte, que a progressão da doença venosa crônica, ela aumenta a mortalidade do paciente e eventos cardiovasculares maiores, conhecida pela sigla MACE. Então, os resultados foram os seguintes: pacientes portadores de úlcera tinham uma mortalidade de úlcera venosa isolada, tinham uma mortalidade 1,8 vezes maior de morrer e 2 vezes mais de ter MACEs, e isso com significância estatística. Quanto ao TEV, onde a correlação já é sabida, atingiu um impressionante 38, né, taxa de 38 vezes a possibilidade do paciente ter uma TEV. Então, o que é que poderia explicar isso aí? Que o paciente portador de úlcera de perna, mesmo que seja puramente venosa, ele pode desenvolver uma reação inflamatória sistêmica crônica. E quanto às úlceras arteriais, temos que ter em mente a questão da causa macro ou micro, né? Como falei anteriormente, são pouco frequentes de forma isolada. Normalmente elas se desenvolvem devido à restrição do fluxo em artérias ou arteríolas, devido normalmente a essas três possibilidades, ou o espessamento mural, ou o estrangulamento extramural, ou a restrição intramural. Tudo isso pode levar a hipóxia tecidual, ou a combinação dos três. Leva a hipóxia tecidual, exsudação de substâncias fibrinoides, né? Morte tecidual e úlcera. Clinicamente, o paciente vai ter os fatores de risco para doença arterial, diabetes, fumo, hipertensão. Normalmente são úlceras com a característica de regularidade, são úlceras profundas, normalmente na região dos maléolos ou na região anterior, né, do tornozelo. Úlceras de pé e digitais são comuns. A dor, normalmente o paciente vem com histórico de fases mais iniciais de claudicação intermitente, nas fases mais graves, mais avançadas, com dor em repouso. Normalmente são feridas secas, né, ou com pouco exudato, exceto quando estão infectadas, você percebe uma exudação maior, e que a elevação do membro, geralmente diferente da venosa, vai piorar a dor, obviamente. Os pacientes tentam manter o membro em posição para baixo. Então, pessoal, tem esse guideline aqui americano que dedica exclusivamente à úlcera. Então, é o que geralmente, apesar de existirem guidelines mais recentes sobre doença arterial crônica, esse é o que usamos ainda quando fala-se especificamente de úlceras arteriais, né? Ele chama a atenção exatamente para o que falamos anteriormente, né? Que todos os pacientes devem ser avaliados para a presença de doença arterial, todo paciente portador de úlcera de perna, mesmo que esteja bem claro o quadro venoso. Os fatores de risco devem ser pesquisados e sempre estar atento à causa micro ou macrovascular. E lembrando aqui para os nossos residentes, que indivíduos saudáveis, o pulso pedioso, ele pode não estar presente, né? Pode chegar até 10% da população. Em média, 8% dos indivíduos você não consegue palpar o pulso pedioso. Muitas vezes ele está bem mais, a artéria pediosa mais profunda ali, por baixo do retináculo. E o tibial posterior, ele pode estar ausente em 2,9% da população. E os dois em 2%, e o paciente ser totalmente saudável. E qual seria o valor de corte, né,
baseado no ITB para a gente considerar que o paciente tem um componente arterial, é portador da doença arterial? Seria o ITB de 0,9. Por quê? Porque esse ITB ele tem uma sensibilidade de 97% para lesões aortilíacas e 87% de lesões femoropoplíteas. Então, esse é o indicador. Paciente mesmo com a caracterização de ser portador de uma doença venosa crônica, de uma úlcera venosa, mas que tem um ITB menor que 0,9, você já pode chamá-lo de portador de uma úlcera mista. Então, pessoal, falamos de cada uma das situações, mas quando as duas estão presentes, como é que fazemos para tratar desses nossos doentes? Então, nós sabemos que a compressão é o que tem o nível de evidência mais alto no tratamento de úlcera venosa pura, tá? Nível 1A. E existe um mito muito grande, infelizmente ainda existe, que paciente portador de doença arterial não pode fazer compressão. Infelizmente a gente ainda vê isso. Muitas vezes o exame físico é restrito apenas à palpação de pulso, não se consegue às vezes palpar o pulso, o paciente é taxado como portador de uma doença arterial e não vai ser feito o tratamento padrão ouro para esse paciente. Então, a situação que contraindica-se uma compressão, que não há dúvida para contraindicar a compressão, é pacientes que têm um ITB menor que 0,5, tá? Ou uma pressão absoluta menor que 60 milímetros de mercúrio. Essa seria a contraindicação para a compressão. Esse guideline da Sociedade Europeia de Cirurgia Vascular, ele coloca também que as bandagens têm o mais alto grau e nível de evidência, né? E principalmente associada ao exercício de caminhada, certo? Sabe-se que o exercício ele aumenta o fluxo arterial, né? Nível de evidência 1A, e que aquela conduta muitas vezes extremamente difundida, que o paciente portador de úlcera deve apenas fazer repouso com elevação do membro, ela deve ser realizada apenas quando o paciente tiver uma intolerância à compressão ou quando tiver um processo inflamatório importante no membro, né? Mas que na prática a gente vê que a maioria das condutas se restringem a isso aqui. Fica com a perna para cima que vai resolver. Então, pessoal, o consenso agora de 2020 sobre elastocompressão, ele fala o seguinte, que todo paciente que você não consiga palpar pulso, ele deve ser submetida à aferição do ITB, tá? E que a contraindicação, a contraindicação não, para você caracterizar que ele é portador da doença arterial, que você deve ter uma vigilância maior, é quando ele tem o ITB menor que 0,9, já falamos anteriormente. Já falamos também que a contraindicação para compressão seria uma pressão absoluta menor que 60 milímetros de mercúrio, ou naqueles pacientes, principalmente diabéticos, com calcificação, que você precisa fazer a medida no hálux, quando a pressão for menor que 30 milímetros de mercúrio. Bom, desde 1998 já existiam trabalhos mostrando taxas semelhantes de cicatrização de pacientes com úlceras venosas puras, quando comparados com úlceras mistas, moderadas, tá? Esse aqui ele considerava doença arterial moderada com ITB entre 0,5 e 0,85. Claro que em alguns casos aqui, dependendo da evolução do paciente submetido à compressão, ele era submetido à revascularização. Mas então aqui já sugeria o uso da elastocompressão como um método seguro em pacientes portadores de úlceras mistas.
Mas o que nos deixa bem à vontade, esse trabalho aqui, ele mostrou um dado bem interessante e surpreendente até, né? Apesar do N ter sido pequeno, mas ele foi feito da seguinte forma. Ele estudou três tipos de ulceração. 40, 41 a 50. Então, foi realizado o Doppler, a Doppler fluxometria laser, né, próximo à úlcera, sob a bandagem, e no hálux. Foi medida também a pressão transcutânea de O2 no dorso do pé e a pressão no hálux, além da pletismografia para avaliar a bomba da panturrilha, a fração de ejeção. Então, o que foi percebido? Que a laser fluxometria percebeu-se um aumento de 33% da perfusão, tá? Na pressão de 20 a 30 milhões de mercúrio. Tudo isso aqui estatisticamente significativo. E na compressão de 31 e 40, houve também aumento de 28% da fluxometria Doppler. Tá? Em compressões maiores, não houve significância estatística nesse aumento do fluxo. A pressão digital na compressão 20 a 30 não teve significância estatística, mas houve aumento com a compressão de 31 a 40 e na compressão de 41 a 50, tá? O que ocorreu também no nível transcutâneo de oxigênio na compressão de 31 a 40. Então, a pletismografia mostra que a compressão aumenta e muito, né? Podendo dobrar quando você institui a compressão de 31 a 40. Ele concluiu o seguinte, né? Que pacientes com úlceras mistas que apresentam pressão sistólica maior que 60 milímetros de mercúrio ou pressão nos dedos acima de 30, eles apresentam a melhora significativa da função de bombeamento, né, venoso, quando usado curativos inelásticos e compressão de até 40 milímetros de mercúrio. Tá? E o que foi surpreendente é que houve, a curto prazo, um aumento da perfusão arterial na região comprimida, né, da perna, e não houve nenhum efeito de deteriorização nas áreas distais. Certo? Então, pessoal, além do estudo mostrar, né, corroborar para a conduta de elastocompressão no portador de úlceras mistas, ele mostrou um incremento na perfusão arterial. E qual é a hipótese que poderia justificar isso aí? Bom, seriam três. Né? O cisalhamento ali, a compressão venosa poderia liberar substâncias vasoativas com vasodilatação arteriolar. O esvaziamento venoso aumenta o gradiente arteriovenoso, que geralmente é diminuído nos pacientes que têm uma hipertensão venosa crônica. Isso facilitaria a perfusão arterial. O efeito massagem, né, com melhora da contração muscular, levam à liberação de mediadores vasoativos, como óxido nítrico, prostaciclinas, e redução de citocinas pró-inflamatórias. Né? Uma situação que lembra muito o efeito da compressão pneumática intermitente. Então, de uma maneira didática, esse trabalho consegui fazer esse resumo aí, tá? Que pacientes com ITB entre 0,9 e 0,7 você pode comprimir de uma forma bastante tranquila. Já aqueles que têm um ITB entre 0,7 e 0,5, você pode submetê-lo à compressão, mas com a vigilância contínua e sempre considerando o tratamento arterial a depender da evolução da lesão. E aqueles pacientes que têm um ITB menor que 0,5, a doença venosa passa a ser secundária. Então, tem que ser revascularizado. Ele mostra esse fluxograma, tá?
para mostrar que os pacientes que têm ITB acima de 0,5, você começa a compressão, sendo menor que 0,7, ele possivelmente é um bom candidato, né, à revascularização. Maior que 0,7, normalmente responde bem, mas naqueles pacientes que não cicatrizam, proceder à revascularização. E esse paciente portador de úlcera mista que foi submetido à revascularização com bypass, pode concluir? Pode, desde que o bypass, né, o conduto não esteja extrafacial, epifacial. Bom, pessoal, então, os pacientes portadores de úlcera mistas, você precisa focar no tratamento da hipertensão venosa, né? E você vê aqui que o guidelines da Sociedade Europeia, ele mostra que a elastocompressão deve ser realmente o tratamento inicial, mas que você deve proceder à intervenção no território venoso, né, para manter a úlcera cicatrizada. E qual seria o método de preferência nesses pacientes, né, para você tratar? Nunca esqueçamos, pessoal, que a opinião do paciente é importante, principalmente quando a gente está diante de uma situação, de uma doença que não existe uma cura plena, né? Existem vários métodos, né? E que a opinião do paciente é importantíssima na decisão. Eu, particularmente, sempre opto pelo tratamento com espuma. Tá? Normalmente, a agressão, paciente portador de úlcera mista, você com a espuma você vai agredir muito menos os tecidos. Você tem um respaldo aqui desse estudo, que foi um estudo randomizado que ele mostrou que não há diferença estatística, tá, nos resultados quando comparada a espuma ecoguiada com a termoablação. Claro que aqui está se falando na resolução do problema, não está sendo discutida a questão de recidiva e de recanalização. Então, pessoal, está no guidelines também, você tratando o território venoso, você tem que se preocupar não só com o refluxo axial, geralmente das safenas, mas também daqueles pontos de refluxo que estão no leito da úlcera. Então, vejamos um paciente como esse aqui, que foi tratado o refluxo axial, isso cirurgicamente, pela via aberta, mas ele tinha uma dermatoesclerose aqui tão grande que impedia o tratamento aberto das varizes abaixo da úlcera. Então, a espuma caiu muito bem aqui nesse paciente, que teve prontamente a úlcera cicatrizada. Lembrando, pessoal, que a compressão é muito efetiva, como falamos, padrão 1A, mas no território venoso superficial, tá, safenas, principalmente a nível de coxa, ela não consegue corrigir refluxo. Isso aqui é uma paciente minha que eu coloquei a meia, fiz o Doppler, e sem meia fiz o Doppler. Não há diferença nenhuma, tá, do refluxo do paciente com a meia em nível de coxa. A úlcera mista é sempre um desafio, tá? Muitas vezes nos faz pensar que ela é a responsável, o componente arterial é o responsável pelo não sucesso do tratamento, mas não podemos esquecer das falhas diagnósticas. Você vê aqui, esse Doppler ele mostra uma recidiva de tratamento, um coto longo aqui de safena proximal. Você vê que o Doppler não estudou a região da úlcera. Os colegas radiologistas fazem com frequência isso aqui, o que é um erro, né? O leito da úlcera tem que ser tratado. Então, se você não dispõe, se você é cirurgião vascular, não faz ultrassom, não dispõe de ultrassom na sala onde você vai proceder o tratamento, você não consegue tratar esse paciente de forma adequada.
Tá? Essa paciente aqui foi tratada com espuma, né? Aqui para os residentes verem que o espasmo venoso já prediz o sucesso terapêutico. Essa paciente aqui eu trouxe para os senhores, com um caso bem emblemático que eu atendi, paciente de 72 anos de idade, coronariopata. Essa paciente tem uma úlcera, tinha uma doença venosa e essa úlcera altamente dolorosa, não tinha pulsos distais, então ela tinha passado por vários colegas e o tratamento intervencionista nunca era proposto. Eles diziam para ela que ela não tinha pulso, era uma paciente portadora de doença arterial, não poderia usar meia, não poderia tratar as varizes por causa do problema arterial. Então, essa paciente ela tinha um ITB de 0,7. Não tinha pulso, mas ITB de 0,7. Tratei com espuma e compressão, obviamente. A úlcera cicatrizou de uma maneira bem rápida. E a paciente, até hoje, é grata, assim, de uma forma extremamente comovente, né? Depois de tanto sofrimento. Devemos lembrar das situações que também muitas vezes culpamos o componente arterial como o dificultador para a cicatrização da úlcera, mas tem situações que normalmente não são corrigidas durante tratamento cirúrgico e que repercutem diretamente na evolução do paciente. Por exemplo, pacientes com varizes do compartimento safênico. Normalmente são inacessíveis à cirurgia aberta, né? Não é uma situação incomum. Ver aqui, eu chamei a atenção das datas, foram 3 pacientes em situações aqui distintas, onde a espuma é praticamente a única opção para tratar esse tipo de recidiva. Paciente aqui só para ilustrar. Bom, quanto às perfurantes patológicas, o que é que os guidelines nos sugerem, nos indica? Paciente com doença no sistema venoso superficial e perfurantes patológicas, com ou sem refluxo em sistema venoso profundo, com úlcera, se a perfurante for maior que 3,5 milímetros e o refluxo for maior que 0,5 segundos, deve ser tratada. Tá? Até aqueles pacientes que não tenham uma doença no sistema superficial bem documentada, que não tenha doença no sistema venoso profundo também, e que você acha apenas uma perfurante ali, seria a única coisa que você poderia justificar como aquela úlcera, você deve tratar e deve valorizá-la. Tá? Então, aqui uma perfurante onde não temos dúvida nenhuma que é uma perfurante fonte de refluxo, não uma perfurante de drenagem, né, tratada com espuma. Sempre nessas situações optar pela espuma ou a termoablação. Nunca cirurgia aberta. Né? Paciente que tem uma região ali com os tecidos bastante sofridos, tem que ser procedimento minimamente invasivo. Quanto à intervenção no território venoso proximal, muitas vezes é esquecido desse paciente, né? Mas como eu falei anteriormente, muitos pacientes que você vê que a hemodinâmica do membro não justifica aquele quadro todo, ou você tratou de forma adequada o membro, mas mesmo assim o paciente não evolui satisfatoriamente. Então, esses pacientes normalmente têm lesão proximal. E paciente com úlcera tem que ser tratado sempre o território proximal. Nível de evidência, um C, certo? Então, paciente com úlcera que tenha oclusão ou estenose em território proximal deve ser tratado. A classificação CEAP nova
trouxe essa situação aqui de causas extravenosas, né, a qual já conhecíamos, as síndromes compressivas, mas não podemos esquecer que obesidades como essa aqui, muitas vezes o paciente tem anatomia normal do membro e você não encontra pontos de refluxo importante e tem uma úlcera que não cicatriza, tá? Então, lembrar da obesidade como um fator isolado, um complicador para a persistência da úlcera. Sobre a elastocompressão, o guideline indica que a compressão com multicamadas ela tem um resultado superior à camada única. A compressão pneumática intermitente, ela termina tendo um papel bem interessante nas úlceras mistas, porque apesar dela não ser indicada como primeira linha no paciente portador de úlcera venosa pura, né, ela tem se mostrado que nos pacientes que não toleram a compressão ou que não responderam à compressão isoladamente, ela tem mostrado bons benefícios. A gente vai mostrar aí mais na frente por quê. Mas as evidências elas são limitadas, tá? Para sugerir isso, certo? Ela tem, o que os estudos mostram é que ela tem uma vantagem quando comparada a nenhuma terapia, mas ainda falta evidências para você indicar ela associada à compressão padrão. Essa revisão Cochrane aqui sobre a compressão pneumática intermitente, ela corroborou para o que tem no guideline, né, mostrando que ela pode aumentar a cura da úlcera quando comparada à ausência de compressão, mas que não está claro ainda se ela pode substituir as bandagens de compressão. As evidências são limitadas, né, que ela pode melhorar a cicatrização quando adicionada à bandagem padrão. Só que a gente tem esse trabalho aqui mais recente, de 2019, que ele trouxe dados bastante animadores, certo? Esse dispositivo que foi usado no trabalho era aplicado na região da coxa durante 2 horas por dia e acompanhado por um total de 8 semanas. Lembrando que esse paciente foi também submetido à terapia padrão, né, que leva um viés aí importante de avaliação. Mas teve grupo controle, tá? E eles observaram que a cicatrização aconteceu em 95% dos pacientes. E outro dado bem interessante é que a dor diminuiu consideravelmente, tá? E que os pacientes não consideraram complicado usar esse dispositivo e até considerado como fácil, de fácil aplicação. Bom, e sobre a oxigenação hiperbárica? O que diz o guideline? Que úlceras isquêmicas com anatomia não reconstrutível, aquelas úlceras refratárias, mesmo no paciente revascularizado, você tem a opção da oxigenação hiperbárica, né? Tem um nível de evidência altíssimo nos pacientes diabéticos e cai bastante nos pacientes não diabéticos. Bom, então, levando em consideração a úlcera em si, temos que sempre documentar ou da forma convencional, ou da forma mais moderna, com as planimetrias digitais, certo? Isso aí, óbvio, para você acompanhar a evolução do doente, para evitar o efeito da similaridade subjetiva, que às vezes o paciente acha que não está melhorando da lesão. E como deve ser o tratamento local? O diagnóstico e o tratamento da causa, descrevemos anteriormente. Temos que deixar o leito preparado para a cicatrização, sempre avaliar a possibilidade de infecção associada, avaliar o tipo de cobertura, a depender se a úlcera é muito exudativa ou não, e nunca esquecer de proteger a pele ao redor. Proteger e tratar a pele ao redor quando necessário. Então, o desvidramento cirúrgico é o padrão ouro, tá? Nível de evidência 1B. Lembrar que pacientes que tiveram indicação de revascularização, ou seja, portadores de isquemia crítica,
você tem que tentar deixar, mexer o mínimo possível, né? Deixar a lesão mais seca possível e só intervir após a revascularização. Temos o debridamento enzimático, que não substitui o debridamento cirúrgico, e temos também o debridamento biológico, que esse sim se propõe substituir o tratamento cirúrgico. Não sei se a Regina está aí na linha, mas tem inclusive serviços em Natal que tem já alguma experiência com esse tipo de desbridamento. Eu, particularmente, não tenho experiência alguma. Quanto à avaliação de infecção associada, o guideline ele é contra a rotina de cultura dessas úlceras, tá? Quando não há sinais clínicos evidentes de infecção, né, como hiperemia do tecido adjacente, secreção purulenta, enfim, todos aqueles sinais clássicos. Temos que ficar atentos, muitas vezes esquecemos, né, de biopsiar a úlcera quando o paciente submeteu o tratamento correto, né, não respondeu bem, após 6 semanas deve ser biopsiada. O guideline ele sugere que tratamento sistêmico com antimicrobiano não deve ser realizado, tá, nas úlceras venosas, tá? As exceções seriam aquelas úlceras neuropáticas e isquêmicas, certo? Principalmente quando o micro-organismo é de alta virulência, certo? Antibióticos tópicos altamente contraindicados, tanto quando houver infecção e sem infecção, obviamente. Em relação ao tipo de cobertura, aquelas feridas úmidas, a gente sempre tem que tentar diminuir essa exudação para evitar a maceração, né? As secas, vamos tentar manter a umidade para facilitar todo o processo de cicatrização, inclusive diminuir a dor. Nas úmidas, claro que isso aqui seria uma aula à parte, né? Normalmente o pessoal da enfermagem tem uma experiência muito maior com isso aqui, mas como critério de ilustração, né, para aquelas úmidas, normalmente você pode recorrer ao carvão ativado, alginato, espumas, as gases. Nas secas, os hidrogéis, né, hidrocoloides, enfim. A pele em volta deve estar sempre bem protegida, lubrificada. Quando apresentar sinais de irritação, deve-se recorrer aos corticoides tópicos, né, na pele adjacente. Curativo com pressão negativa. Em relação às úlceras venosas, o guideline é contra o uso, né, de rotina. Porém, ele se mostra extremamente promissor nas úlceras mistas, certo? Mas ainda não tem uma indicação clara, porque estudos ainda são necessários. Bom, em relação a drogas sistêmicas que a gente pode usar. Em relação à úlcera venosa, o que é que tem de evidência científica? A pentoxifilina e as frações micronizadas purificadas flavonoides, certo? Isso, claro, sempre combinado à compressão, à terapia de compressão. A revisão da Cochrane, ela mostrou que a pentoxifilina ela pode promover a cicatrização de úlceras venosas e que o uso de zinco, por exemplo, ele mostra totalmente inefetivo, tá? Já nas úlceras arteriais, a pentoxifilina não tem valor e o cilostazol, ele nunca foi testado nesse sentido. Os trabalhos que mostram a utilidade do cilostazol, eles provam apenas que ele melhorou os sintomas de claudicação intermitente, quando comparado com placebo. Já aqui uma contradição, já o guideline da Sociedade Europeia, ele não recomenda pentoxifilina nas úlceras e na prática a gente realmente não usa. Bom, as estatinas, né, têm aí o seu famoso papel farmacológico pleiotrópico, né, e já existem trabalhos que mostram
boa efetividade até nas úlceras venosas, né? Esse estudo clínico randomizado com 66 pacientes, usando a simvastatina de 40 miligramas. Ele observou que úlceras menores que 5 centímetros foram totalmente cicatrizadas, né, no braço da simvastatina, com 50% apenas no braço controle. E nos pacientes que tinham uma úlcera maior que 5 centímetros, a taxa de cicatrização foi de 67% com a simvastatina e nenhuma delas cicatrizou no braço sem a estatina após uma média de 9 semanas. As estatinas já têm um papel bastante consagrado, né, nas doenças arteriais, não só pelo seu papel na redução dos níveis de lipídios, mas também pelo seu efeito anti-inflamatório a nível de endotélio, de estabilização da placa, né? Mas tem se mostrado também o seu efeito na ulceração venosa crônica. As prostaglandinas, né, o guideline não mostra nenhuma evidência, né, que suporte o uso das prostaglandinas no tratamento da úlcera arterial, tá? Apesar que existe uma meta-análise da Cochrane mostrando efeitos positivos em relação à cicatrização de feridas, tá? Mas existem outros também estudos randomizados que não corroboram esse efeito benéfico, tá? Então ainda precisa de mais estudos. Então, pessoal, falamos sobre tudo referente ao que há de principal sobre as úlceras venosas arteriais, né, as mistas. Mas será que só isso é suficiente? Provavelmente não, né? As recomendações de tratamento de úlceras de perna vêm desde a época de Hipócrates, mas continuamos tendo resultados desfavoráveis. Esse trabalho aqui australiano mostrou uma coisa muito interessante, né? Foi entrevistado 789, tanto pacientes como enfermeiras assistentes desses pacientes em serviços públicos e privados da Austrália. E percebeu o seguinte, que enfermeiros com menos conhecimento sobre o assunto e que até mesmo não acreditavam no resultado, eles forneciam 4 vezes menos informações sobre estilo de vida, sobre a compressão, né, tão importante, sobre o manejo da dor e os cuidados do que aqueles que acreditavam que o resultado seria gratificante, né? A compressão foi aplicada em apenas 58% dos pacientes. Apesar da dor estar presente em 82% dos casos, 1/3 apenas dos pacientes foram medicados, tá? E apenas metade destes tiveram prescrição para casa, tá? Metade dos enfermeiros orientou o estilo de vida relacionado à úlcera. Mas dessas orientações, a principal delas era a elevação da perna, né? Promoção de atividade física foi lembrada apenas por 39,8% e a nutrição foi lembrada em apenas 16% dos casos. Então, sabendo-se que a depressão é extremamente presente nesses pacientes portadores de úlceras de perna, né? Pode chegar a níveis de 90% de depressão nos mais diversos estágios. O professor Marcondes, de Minas, ele fez esse estudo pioneiro, tá? Não achei outro parecido. Ele pegou 10 pacientes com depressão e fez a eletroneuromiografia dos músculos tibial anterior e solear. Tibial anterior é o músculo que mais trabalha quando a gente está em pé parado. E os soleares, os grandes responsáveis pela ejeção, né? Pela bomba de injeção. Então, o que é que ele percebeu? Que houve diferença estatística no tônus dos músculos tibiais anteriores, mostrando que o lado acometido realmente ele é poupado, o paciente se apoia mais no membro são. Entre os sólios, não houve diferença estatística em relação ao eletroneuro. O que é que significa isso? Que o mesmo tônus foi encontrado nos dois sólios. Então, a hipótese que a limitação motora se deve apenas à anquilose de tornozelo, dermatoesclerose, a dor, só isso
não é responsável, tá? Ele tem também uma diminuição de função motora no outro membro. E ele conseguiu confirmar isso quando ele comparou o músculo tibial anterior com o sólio do mesmo lado da perna sã, né? Que havia comprometimento da bomba ejetora do membro são. Então, pessoal, o paciente tem que ser tratado de uma forma, né, bem mais ampla, né? Tem que ser avaliado também o fator nutricional, a fisioterapia, né, é sugerida para melhorar a bomba, né? E sempre estar atento ao aspecto psicossocial desses pacientes. Então, pessoal, para finalizar e matar um pouco aqui da saudade, temos algumas fotos aqui de lembrança. Tela, Dr. Múcio, que foi uma pessoa muito importante na nossa estada aí em Brasília, né, que nos acolheu bastante, e levar até para sua casa, aos domingos, que eram os dias mais tristes, distante da família. Meus parceiros aqui de residência, doutora Fernanda, doutor Gustavo, né, Sérgio e Damasceno eram nossos R1, Simone também nossa R1, Filipão, doutor Hermano, doutor Múcio, doutor Motella, doutor Gilson, teve também um papel importantíssimo na nossa formação. Então, assim, Marquinhos, Samuel, Everton, Hércules, Adalberto, nossa querida Dona Ivonete, Roberto, que deu a aula, a última aula, Rodrigo, doutora Regina, enfim, os outros já foram apresentados. Nosso amigo Ximenes. Enfim, pessoal, então quero agradecer mais uma vez o convite, foi uma satisfação enorme. Como a aula foi para os residentes, ela ficou um pouco extensa, né? Mas tínhamos um tempo mais longo, Marquinhos ele disse que tínhamos 1h30 para discutir, então terminou sendo uma aula um pouco longa, mas estamos abrindo aqui para as discussões agora. Obrigado, pessoal. Ricardo, eu queria dar os parabéns pela aula que você apresentou. Foi brilhante, foi super completa. Você tocou em pontos assim que a gente cobra dos residentes praticamente toda semana, que é a questão da aferição do ITB, como é importante, né? O ITB, como é importante cada residente ter o seu Doppler de ondas contínuas, né? Então, assim, eu gostaria apenas de lhe parabenizar, que a aula foi super completa, foi muito dentro das nossas expectativas, assim, do que a gente esperava que fosse a aula. A gente tem tido lá na enfermaria da vascular alguns casos de úlcera mista. Há uns 15 dias atrás, a gente tinha uma paciente internada. Amanhã vai internar um paciente para fazer um cateterismo, uma angioplastia, eu acho, com Josué. Então, isso é uma rotina realmente do nosso dia a dia. Geralmente, os nossos pacientes lá no hospital de base que se internam lá com a gente são os pacientes que precisam de fazer tratamento arterial e depois complementar. Felizmente, agora a gente está com o colega, o Rodolfo, e o Edson, são 2 colegas, na realidade, que fazem também a parte de espuma lá no hospital. Então, a gente tem tido bons resultados com isso aí. Eu queria fazer só esse comentário e lhe dar os parabéns pela excelente aula que você deu hoje. Obrigado, Léo. Obrigado.